Existem dias em que o peso da vida parece mais forte do que nossa força. Dias em que o coração, cansado de esperar, se pergunta se Deus ainda ouve. Dias em que o silêncio dele grita mais alto do que qualquer palavra humana. E é justamente nesses dias, quando o mundo parece girar sem rumo e a fé parece frágil, que precisamos lembrar de onde vem nossa esperança. A minha esperança, e a sua também, vem de Deus. Não vem das circunstâncias, porque elas mudam. Não vem das pessoas, porque elas falham. Não vem dos planos, porque eles se frustram. A esperança que realmente sustenta, que não se abala, que permanece firme mesmo em meio ao caos, só pode vir de aquele que é eterno, fiel e imutável. Deus é a fonte da esperança verdadeira. Quando a vida me prova. A vida é um campo de provas. Nem sempre as coisas acontecem como imaginamos. Às vezes, fazemos tudo certo e, mesmo assim, o resultado é o oposto do que esperávamos. E é nesse ponto que muitos desanimam, porque acreditam que o amor de Deus se mede pelo quanto a vida é fácil. Mas o amor de Deus não se revela na ausência da dor, ele se revela na presença constante dele durante a dor. As provas que enfrentamos não são sinais do abandono de Deus, mas oportunidades para que a nossa fé cresça. Deus não nos prova para nos destruir, mas para nos fortalecer. Ele permite o vento soprar não para nos derrubar, mas para nos ensinar a permanecer firmes. É na tempestade que aprendemos a confiar no leme invisível que está nas mãos de Deus. Cada lágrima que cai é contada por Ele. Cada suspiro cansado é ouvido. Cada oração silenciosa, mesmo aquela que nunca foi dita em voz alta, é compreendida por Deus em seu idioma mais profundo, o da alma. E é aí, nesse espaço sagrado entre a dor e a fé, que a esperança nasce, não de nós, mas de Ele. A esperança que renasce no deserto. Deus tem uma forma misteriosa de trabalhar. Ele costuma começar grandes histórias em lugares de solidão. José foi traído e lançado em uma prisão antes de ser exaltado. Moisés viveu no deserto antes de libertar o povo. Davi foi esquecido no campo antes de ser rei. E Jesus foi rejeitado pelos homens antes de salvar o mundo. O deserto não é o fim, é o lugar onde Deus planta a esperança. É onde Ele nos ensina que a água não vem da terra, mas do céu. É onde Ele prova que, mesmo quando nada cresce, a fé floresce. A esperança que vem de Deus é como maná que caía todas as manhãs, suficiente para o dia, fresca para o coração e enviada na medida exata. Por isso, não tema o deserto em que você está. Se o solo parece seco, lembre-se, Deus faz brotar vida até mesmo da areia. Ele está te ensinando a depender mais dele e menos das circunstâncias. A esperança divina não precisa de condições favoráveis para existir. Ela é a semente que brota mesmo em meio às pedras. Quando o tempo parece não passar, esperar é uma das tarefas mais difíceis da fé. Queremos que tudo aconteça agora, que as promessas se cumpram rápido, que as orações sejam respondidas no nosso tempo. Mas o tempo de Deus não segue o ritmo da ansiedade humana, ele segue o ritmo da perfeição. Enquanto você espera, Deus trabalha. Ele está organizando o que você ainda não pode ver. Ele está abrindo caminhos que você ainda não conhece. Ele está alinhando pessoas, lugares e momentos para que tudo aconteça no instante certo. A demora, muitas vezes, é a proteção dele. Porque há bênçãos que, se viessem antes da hora, se tornariam pesos e não vitórias. A esperança que vem de Deus é paciente. Ela aprende a descansar mesmo quando o tempo parece congelado. Ela não se desespera, porque sabe que quem prometeu é fiel. E quando o tempo de Deus chega, o que era impossível se torna natural. O que parecia perdido se transforma em testemunho. E o que demorou tanto faz sentido de uma forma que você jamais imaginou. Quando a alma se enfraquece. Todos nós temos dias em que a fé parece pequena. Dias em que não conseguimos orar, em que o coração está cansado demais até para acreditar. Mas Deus não nos julga por isso. Ele entende a nossa fraqueza e se compadece dela. Quando não conseguimos mais caminhar, Ele nos carrega. Quando não conseguimos mais falar, Ele escuta o que o nosso silêncio quer dizer. Quando tudo o que resta são lágrimas, Ele as traduz como oração. A esperança que vem de Deus é como uma âncora. Ela nos mantém firmes, mesmo quando as ondas tentam nos arrastar. Ela não impede a tempestade, mas garante que o barco não afunde. E às vezes, é essa esperança silenciosa, discreta, quase invisível, que nos faz continuar. Então, se você se sente fraco hoje, saiba. Você não está sozinho. Deus ainda está contigo. E a esperança que Ele plantou em você não vai morrer. Ela pode até se esconder por um tempo, mas voltará a florescer, porque a fé que vem de Deus sempre ressuscita, mesmo depois do inverno mais frio.
Quando o mundo não entende sua fé. Há momentos em que as pessoas ao redor não entendem a sua confiança. Elas dizem: você ainda acredita? Depois de tudo isso, ainda vai esperar. E o coração, por um instante, se sente tolo por continuar crendo. Mas é justamente aí que a fé mostra sua força. Crer sem ver é o maior ato de coragem de quem confia em Deus. A esperança que vem de Deus é incompreensível para o mundo, porque ela não se baseia em lógica, mas em promessa. Ela não nasce daquilo que acontece, mas daquilo que Deus declarou. Ela não depende das circunstâncias, mas do caráter daquele que não muda. Você pode ser criticado, desacreditado, zombado, mas continue crendo. Porque, no tempo certo, Deus fará questão de mostrar que a esperança não envergonha quem a deposita nele. O que hoje é dúvida para os outros, amanhã será prova viva do poder de Deus na sua história. Quando Deus começa a agir, há um momento em que o invisível se torna real. Depois de tanto tempo de espera, de dor, de oração, de silêncio, de noites em claro, Deus começa a mover as peças que ninguém imaginava. Ele toca corações, abre caminhos, muda destinos. E de repente, o que parecia impossível começa a acontecer diante dos seus olhos. Mas o mais lindo é perceber que, antes de mudar o cenário, Deus muda o coração. Antes de te dar o que pediu, Ele te prepara para receber. E quando tudo se encaixa, você entende que cada lágrima, cada demora e cada prova tiveram um propósito. Deus nunca te esqueceu. Ele estava apenas construindo algo maior do que você sonhou. Quando a vitória chega, a vitória de Deus é diferente da do mundo. O mundo chama de vitória o acúmulo de conquistas, mas Deus chama de vitória o crescimento da alma. A verdadeira vitória não é quando você conquista algo, mas quando você entende que, com ou sem aquilo, Deus ainda é suficiente. E é nessa maturidade que nasce a paz, aquela paz que excede todo o entendimento. Quando a vitória chega, você não se orgulha do próprio esforço, mas reconhece a mão de Deus em cada detalhe. Você entende que não foi sorte, foi graça. Não foi coincidência, foi propósito. E então, o coração se enche de gratidão, porque agora você sabe que cada espera valeu a pena. Quando você se torna testemunho, a esperança que vem de Deus transforma pessoas comuns em testemunhos vivos. Talvez você não perceba agora, mas a sua história, com todas as dores, lágrimas e esperas, está inspirando alguém. Há pessoas observando a forma como você continua firme mesmo em meio à tempestade. E, sem perceber, você está sendo canal de fé, força e perseverança. Deus usa quem não desiste. Ele honra quem permanece.